seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. A Zuc Saúde Ocupacional está ao lado das empresas. Conectamos pessoas, dados e decisões para cuidar do que sustenta o trabalho. Gestão completa em medicina e segurança do trabalho. Capacitação. Perícias. SESMET. Riscos psicossociais. Tudo integrado, preciso e humano. A próxima era do trabalho já se desenha agora. Em cada decisão que antecipa, em cada avanço que protege. A Zuc guia esse movimento, transformando evolução em clareza. O futuro não começa amanhã, ele já respira em nós. No cenário empresarial atual, o bem-estar dos seus colaboradores é a base do seu sucesso. Mas como garantir uma saúde corporativa eficiente, humana e sem burocracia? Na ERG Life, sob a liderança experiente de Edson Gatto, com sua vasta e comprovada dedicação à saúde, acreditamos que a solução está em um cuidado que vai além. Nosso propósito é inspirar uma nova era de saúde corporativa, tornando-a mais humana, acessível e impactante. Oferecemos um portfólio completo, planos de saúde e odontológicos personalizados, seguro de vida e uma consultoria especializada que cuida de tudo, da gestão à negociação. Nosso atendimento é humanizado e ágil, com SLAs que garantem respostas em minutos e um NPS na zona de excelência. Conte ainda com o suporte de nossa consultoria médica e jurídica especializada. Vamos além, com programas de saúde anuais, materiais de comunicação personalizados para seus colaboradores e o investimento contínuo em tecnologia e prevenção. Nosso compromisso com a excelência é garantido por processos como o Six Sigma, assegurando a tranquilidade que sua empresa busca. Cansado de altos custos e atendimento ineficaz? A ERG Life é a sua parceira ideal para um futuro de saúde e bem-estar corporativo. Cuidamos da saúde e benefícios, para você focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. ERG Life, cuidando da saúde e benefícios da sua empresa. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um programa Gestão e Pauta com Cláudio Luve. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas, no canal YouTube, pode na rede e na TV, todas as sextas-feiras às 14 horas, no canal 527 da Claro Alto Tietê, em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, apoiadores e patrocinadores. O tema de hoje é Conversas difíceis e inteligência emocional. Como um impacta o outro. Olha que tema bacana, pessoal. Estamos aqui com a Fabiola Góes. Ela é coach, mentor e CEO na Fortruck, né? Soluções sobre rodas. Fabiola, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui no programa. Cláudio, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer em especial você. Né? A gente se conheceu no ENIAC e a Rede Alto Tietê. Isso aqui foi um prazer, né? Nós tivemos essa oportunidade de se conhecer lá no ENIAC e eu também vim acompanhando você também, o seu trabalho nas redes sociais. Você vem fazendo trabalhos incríveis aí, fazendo a diferença, né? Então, para mim é um prazer ter você aqui, a Rede Alto Tietê, né? A nossa equipe, a direção.
E eu tenho certeza que com a sua experiência, o seu conhecimento vai contribuir muito com a nossa audiência em relação a um tema que é muito pertinente, né? Que é falar de conversas difíceis. Né? Quase não tem isso em nenhuma empresa, né, Imagina. Né? Então, assim, mas antes disso, fala um pouco mais sobre você, sua jornada. Bom, Cláudio, Fabiola se formou em tecnologia, né? Eu venho de uma família muito simples. A minha tomada de decisão pela tecnologia foi efetivamente pensando em como ganhar dinheiro, né? Nem foi um olhar para minha vocação, foi como é que eu ganho dinheiro. Então, eu fiz TI. De TI, depois de um tempo dentro de TI, especialmente numa fábrica aqui em Guarulhos, eu fui para o segmento de pessoas justamente pela paixão, né? Então, entender aonde eu me encontro, onde me realizo, e seguir uma jornada de entrega onde falar de pessoas, de transformação é o que me faz feliz. Bom, são 30 anos na cadeira de liderança, Só pouco 30 mais. anos. Pouco mais até. Logo ali, né? 30 anos. Um pouco mais até, passei pelo terceiro setor, passei por indústria, passei por consultoria, passei pelo ENIAC como diretora de carreiras, né? E agora, né, passando essa última fase numa indústria com o Osmar, na Ford Truck, são muitas lições aprendidas nessa jornada, né? Então, vai ser um prazer trocar com você a respeito do que eu posso, de fato, contribuir com os colegas de RH, e não somente RH, né? Porque quando a gente fala de pessoas, de liderança, de entrega, e em especial sobre o tema que a gente vai falar, de conversas difíceis e inteligência emocional, a gente leva isso para a vida, né? Não é só para a empresa. Verdade, Fabiola. E é claro que você não precisa falar agora, mas você tá nascendo também um novo projeto aí, que mais pra frente você vai falar sobre isso, né? Vou te contar mais adiante sobre o próximo projeto que eu tô entrando. Legal, tá certo. E, então assim, é um tema necessário muito de se falar, né? Como conversas difíceis impactam a inteligência emocional dentro das organizações? Então, conversas difíceis, ele é um ponto que sempre está na nossa rotina. Toda vez que eu tenho um líder e um liderado, uma conversa difícil é um ponto de atenção. Quando eu falo de conversas difíceis, eu trago uma questão. Todo mundo quer respeitar a hierarquia, né? Todo mundo quer evitar conflito, todo mundo quer um ambiente seguro. E o meu desejo aqui não é falar mais do mesmo, tá? É sim entrar em algumas questões que eu faço com que cada um se sinta convidado a refletir sobre si mesmo. Por quê? Porque tudo começa na gente. Se eu pudesse dar uma sugestão para todas as empresas que estão hoje ouvindo esse papo, a primeira orientação, a primeira dica de sucesso seria: tenha uma jornada de autoconhecimento para o seu colaborador. Porque tudo começa na gente. Em muitos momentos, a conversa difícil, ela passa a ser difícil por conta da falta do ambiente seguro, da liberdade construída, da confiança estabelecida. E aí eu prefiro só me calar, só me reservar, só ficar restrito ao que me perguntam. Todo mundo perde. Perco eu, que deixo de contribuir com o meu potencial mais complexo, mais profundo. Perde a empresa, que deixa de repente de olhar para um processo, para uma entrega, para um resultado que pode ser repensado, rediscutido. Perde todo mundo, né? Então, a conversa difícil, ela precisa ser um ponto a ser sempre tratado pelo RH. Por quê? Porque é este RH que vai tratar o clima, a organização, como que o ambiente de fato tem uma escutativa, se a confiança está instaurada nos ambientes, nos setores. E a gente está falando de uma complexidade gigante, né? Então, falar sobre conversas difíceis e inteligência emocional está extremamente relacionado. Por quê? Porque a inteligência emocional, ao contrário do que todo mundo traz, é de fato ter uma consciência de como isso tudo bate dentro de mim e como eu lido com isso. Porque as emoções, elas são complexas, mas clássicas. Toda vez que a gente fala de emoção, eu vou falar de medo, raiva, tristeza, alegria, que são as nossas emoções naturais. Mas isso se transforma em sentimento. E quando isso se transforma em sentimento, como é que eu lido com isso? Então, quando eu falo que a minha dica de sucesso seria efetivamente os RHs e as empresas sempre convidarem os seus funcionários a terem uma jornada de autoconhecimento, é para que eles entendam como eles funcionam,
Como é que eles lidam com esses sentimentos? E cada vez mais que a gente se conhece, a gente tem condição de negociar com o líder, como eu estou me sentindo a respeito disso. Eu vou construindo essa ponte para cada vez mais essa confiança tornar um caminho efetivo e eu ter a condição de contribuir, de ser inteiro, de estar entregando o meu melhor ali. Faz sentido? Muito sentido, né? E é até aquela situação, por exemplo, de repente, você vai falar com alguém que você não gosta muito, você vai precisar ter uma conversa com ela, já vai dando um negocinho ali, né? Aquele friozinho na barriga, né? Você fala, ai meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou lidar? Já, a emoção já que tá chegando ali, né? Exatamente. Por isso que é importante o autoconhecimento para a pessoa perceber que naquela situação, opa, eu tenho que equilibrar isso aqui. Se eu vou falar com alguém que eu não gosto, que eu vou ter uma conversa difícil, já tenho que ir me comportando de uma maneira que, por exemplo, não me exploda na situação, não leva ali ao extremo, porque já é ruim para todo mundo, né? É isso, Cláudio. Ainda mais que a gente entende que às vezes tem conversas que são construtivas. Uhum. Não leva do lado destrutivo, né? E que muitas vezes acontece às vezes, né? Então, isso é muito complexo, né? Pode parecer simples, mas não é, porque dependendo da cultura que já está instaurado naquela organização, e tudo é de cima para baixo. Então, se a gente tem a alta liderança motivando esse clima, essa cultura de confiança, de contribuição, de pontes criadas, de conexões bem estabelecidas, o ambiente vai ser rico. Né, muito atrelado ao seu livro da cultura da felicidade. Na verdade, o ambiente, eu me sinto pertencente. Isso. E uma vez que eu me sinto pertencente, eu quero contribuir. Agora, eu não tenho acesso às informações, eu não sou envolvido nas decisões, eu não sou consultado, eu já não me sinto pertencente, eu olho e entrego o mínimo. Então, veja bem como a gente tem que olhar o todo. O tempo todo a gente tem que perceber numa organização como que as pessoas estão se movendo. Como elas andam se envolvendo. E o RH é estratégico nisso. Por quê? Ele não vai conseguir falar com todo mundo, então ele tem que ter a liderança muito bem capacitada, muito bem treinada, com uma escuta muito ativa, com um ambiente, de fato, muito receptivo. E não é uma lição simples. Não é um trabalho fácil. Né? Tem toda uma metodologia para isso ser construído, tem toda uma manutenção dessa rotina, porque ela pode ser rompida, trincada a qualquer momento. Né? A quebra de confiança, por exemplo, ela é um grande problema, porque se eu não confio, se não existe mais uma confiança entre o líder e o liderado, a comunicação ali ficou em risco. Isso tudo tem que estar ligado, como você bem falou, parte do RH, para a liderança, então isso tem que estar atrelado à cultura, né? Exatamente. Porque se não tiver atrelado à cultura, aí fica complicado, né? Porque são as pessoas que fazem a cultura, mas é a cultura que move o ambiente, né? Então, se é um ambiente que você tem ali uma confiança, como você falou, né, de você poder dialogar, né, que você está num ambiente que está favorável para isso, legal. Mas se você tem aquele ambiente da cultura do medo, por exemplo, né, de repente você errou, você é punido. Uhum. Então, tudo isso vai levar um bloqueio ali interno, né? Essa é uma dor muito importante de ser observada pelo RH e sempre que observada tem que subir para uma conversa muito importante com a alta direção, porque a cultura do medo, ela realmente ensurdece, emutece, todo mundo fica quieto e eu falo só o que me é perguntado. Exato. Efetivamente. Né? A contribuição vai para o espaço e aí conectar tudo novamente, criar de novo esses vínculos, o interesse de todo mundo, se sentir parte e com desejo de contribuir, seja para processo, desenvolvimento, seja o que for, vira um trabalho árduo, que tem que começar do zero. Uma vez detectado, tem que começar de novo. Não tem jeito, faz parte do processo. Sim. E ainda mais que você citou um pouco aí, nós temos ali um ambiente que não é favorável a ter uma escutativa, a não ter transparência, e o quanto que isso pode impactar o lado emocional, Fabiola? Então, um ambiente onde não existe uma segurança de se falar o que se acredita, a tendência é adoecer. Né? Então, eu sempre vou estar guardando o que eu penso, o que eu acredito, é aquele desejo de estar naquele ambiente, de fazer a minha entrega, é só pagar o boleto mesmo, deixa de ser uma realização,
né? E isso não vai fazer bem para a organização e nem para a pessoa, e aí os resultados vão ser colhidos só numa questão de tempo, né? Isso vai ecoar na alma, na saúde, né? Porque uma coisa vai puxando outra, né? Então, por isso, né? O RH tem que estar muito atento, a liderança tem que estar sendo sempre muito preparada, porque é a liderança que toca a alma do colaborador. Sim. E é a liderança que sobe, tanto para RH quanto para a alta direção, quais são as dores eminentes, o que está acontecendo na empresa, o que a gente precisa rever, o que a gente precisa colocar para o planejamento do próximo semestre, seja o que for. Toda empresa tem seu plano, né? A gente começa o ano normalmente projetando o que está sendo pensado para aquele ano, quais são os pontos que a gente precisa desenvolver. Uma vez que eu entendo que, né, já indo para a questão da NR1, que todo mundo está trazendo, a partir de maio é indiscutível, ela amplia e traz a questão, né, da questão do psicossocial envolvido. Então, olhando para a NR1, né, já entendendo que isso é uma questão que existe desde sempre, mas que agora a gente precisa ser mais efetivo. Sim. Em alguns momentos, só diagnosticar e montar plano de ação não é a solução. Né? Então, sim, faz parte do processo, né? Eu levantar diagnóstico, eu ter plano de ação, mas isso tem que ser uma recorrência. Exatamente. E tem que ser uma verdade. Isso mesmo, tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. É como missão, visão e valores. Muitas empresas colam na parede, mas elas não vivem isso. Não, é. Né? Então... Só tá no quadro ali, Exato. Mas no dia a dia, na prática mesmo... Exato, e hoje não está mais negociável isso. A gente ouve muita empresa, muita indústria falando da falta de pessoas. E hoje as pessoas se mobilizam para um trabalho pensando o que ele vai trazer para mim também. Não é só uma questão de qual é a remuneração e quais são os benefícios. A minha geração X olhava para o trabalho de um jeito, mas as novas gerações, né, então pensando na X, Y, Z Millennials, Alpha, é uma geração que olha, como que eu uso o trabalho para realizar meus sonhos. Exato. E esse trabalho não pode me adoecer. Né? Então, não deu certo, eu vou para o outro. E aí essa pessoa deixa de fazer aquela entrega mais genuína. Não, então perceba, conversas difíceis é só a pontinha do iceberg. Quando eu vou para a inteligência emocional, eu remito de novo a uma jornada de autoconhecimento para o colaborador, para cada vez mais ele entender como é que ele lida com aquilo. No passado a gente ouvia muito, inteligência emocional, Fabiola, é você segurar o rojão e não devolver o que você pensa imediatamente para o seu chefe. Não vai lá e gospe, né, o que você está pensando. Não é só isso. É entender como isso tudo está refletindo dentro de você, como você acolhe isso, porque talvez você tenha que trabalhar algumas questões. Eu estou precisando dar colo para minha criança interior, porque realmente eu estou reagindo de um jeito muito infantil. Não, eu preciso lidar com uma questão. E eu entendo que a NR1 ela vem para ajudar muito. Por quê? Porque todo mundo vai ter que olhar para o seu colaborador para ajudar ele a fazer essas respostas e construir esses caminhos. Sim. Então, a gente passa a olhar performance e indicadores de um jeito diferente, porque sim, trabalhar num ambiente onde esse ambiente é seguro, onde eu tenho líderes que me escutam, que me entregam qual é a minha meta, quais são os meus objetivos, mas que também fazem uma escuta ativa, muito verdadeira, faz com que eu tire as dificuldades da frente, para aí sim entregar o resultado, a performance que a gente deseja. E você sabe quando você fala de escuta ativa, né, Fabiola? É aquela escuta genuína. É verdadeiramente você ouvir a pessoa. Porque a gente tem mania, eu mesmo venho trabalhando bastante sobre isso, melhorei muito, mas não sei se você conhece ali o perfil, o DISC, eu sou o Ica Influência, né? Então, o meu influência é muito alto, e o influencer ele tem mania de ficar interrompendo a fala do outro. E aí eu já fui desenvolvendo isso, porque a gente tem que ouvir a pessoa genuinamente. A gente tem mania de estar conversando com alguém e a pessoa está falando com você, e você está pensando em problema com o namorado, briga no trabalho, a sua mente está poluída de informações ali, né? Passado, futuro, e a sua mente está ali com informações ao mesmo tempo. E você não dá aquela atenção verdadeira para a pessoa que está aí na sua frente. E eu falo o seguinte, se a pessoa parou para falar com você, você tem que dar valor.
E é onde que entra a escutativa de forma genuína. E eu acrescento que é ouvir o inaudível também, Fabiola. Eu gosto de avançar mais, né? Eu tenho uma frase minha que eu não me recordo dela agora, mas uma parte é isso, ouvir o inaudível. Porque às vezes a pessoa fala, mas será que é aquilo mesmo? De repente já está passando por uma outra situação mais complicada. Então a gente como líder, até como colega de trabalho, ouvir de forma... Primeiro ouvir atentamente. Quando a sua mente começar Devagar, né? Opa, para, Volta. tô aqui agora e ouve ali a pessoa, né? E realmente entender o que ela está passando. Seria isso, Mas, Fabiola? Cláudio, você percebe que tudo começou com você sabendo como é que você se conhece? Então, a primeira resposta que você trouxe foi, eu me conheço. E pautado no DISC, né, nesse assessment, eu sou o I. Você percebe como me conhecer é importante? É o autoconhecimento que você falou. Exatamente. Porque eu começo comigo, a gente sempre quer mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar o marido, a gente quer mudar o chefe. E existe uma parte que não está no seu controle. Né? Então, quando eu me conheço, quando eu entendo onde estão os meus limites, o meu forte, a minha trava, o que me congela, minha crença limitante, eu não acredito que eu sou capaz disso, eu não consigo. Essa conversa aberta, genuína, construída junto com a liderança, faz até ele entender até onde você pode ir. Exato. Por isso que o papel maior aqui é RH e liderança. Por quê? Porque a alta direção nunca vai conseguir ouvir todo o time. E aí a gente tem que ter os focais, que são os líderes ali, construindo essa ponte continuamente. É um trabalho diário. Exatamente. De conexão. Como você disse, de uma escuta verdadeira. Eu tenho que olhar para o meu colaborador e sentir ele não está normal. Ele não está bem. Tem alguma coisa acontecendo. Né? Eu olho para ele e eu percebo isso. Olha como é importante. Sim. É esse o papel do líder. O tempo todo tá ali, atento. E também uma outra coisa que você comentou aí que é importante também aqui reforçar, quando a gente fala de emoções, a gente não tem como controlar, ela vem a todo momento, a qualquer momento ela pode aparecer aqui. E eu brinco, eu falo o seguinte, se alguém entrar aqui e me der um tapa no rosto, eu vou ficar nervoso. Né? Se alguém vier aqui me der um chute, eu vou ficar nervoso. Então assim, a gente não tem como controlar as emoções. O que eu acredito? Você me corrija se eu estou certo ou não, Fabiola. Eu acredito que a gente tem como gerenciar o quê? A reação em relação ao tempo e a intensidade dela. Exato. Isso sim está no nosso poder. Que nem naquela situação que eu te falei, quando você vai conversar com alguém que você não gosta da pessoa e que você vai ter que ter uma conversa com ela, já vai dando aquela queimaçãozinha. Então, aí entra o autoconhecimento. Opa, esse momento, quando eu vou falar com a pessoa, eu sinto assim. Então, como que eu vou então reagir? Então, se ele está dando aquela tensãozinha, então respirar mais, né? Sabe? Para chegar lá no momento da conversa, para ser uma conversa mais leve, mais equilibrada, mais consciente. Leve. Então, o autoconhecimento é muito importante mesmo, saber quem sou eu, e que momento que me gera essa tensão. Se eu sei se eu vou falar com a Fabiola, eu não gosto da Fabiola, mas quando eu tenho que conversar com ela, dar aquela tensãozinha, opa, então tem que respirar, não é isso? É se isso. Você me corrige. Não, é isso sim, não existe dúvida, né? Então, Daniel Goleman, que é o pai aí, né, da inteligência emocional, hoje a gente tem também um estudo muito importante falando da agilidade emocional, que é exatamente sobre o ponto que você está trazendo, né? Então, assim, eu não tenho que sufocar isso, eu tenho que sentir, digerir isso, e entender como é que eu vou lidar, porque a gente é vulnerável. Exato. Como é que eu vou lidar com isso? Isso. Eu não tenho que fingir que isso não existe, que não acontece. Não tem como. Né? Acho que existe muitas falas a respeito da psicologia positiva, de ser otimista o tempo todo, mas a gente também entende que não é o tempo todo assim. Não. A vida não é perfeita. Não somos IA robô ainda, né? Exatamente. Ainda somos seres humanos, é isso? Exatamente. Não tem essa chance, né? E aí quando a gente pensa numa rotina, e a gente pensa numa indústria, a gente pensa numa fábrica, numa empresa, a gente tem que olhar para os indicadores para entender onde estão os impactos. Boa. Né? Quando Indicadores é importante. Exatamente. Na hora que a gente para observar os indicadores, a gente tem alguns que nos dão sinais se a organização está precisando de uma ação pontual
a respeito desse clima, dessa relação. Então, a pesquisa de clima, ela dá a primeira sinalização, né? Eu gosto muito de falar sobre employer branding também, porque falar de employer branding é falar sobre o clima dentro da empresa e o quanto as pessoas que estão lá fora desejam estar aqui. Por Sim. quê? Porque o nosso colaborador é um formador de opinião. Quando ele está lá fora, quando ele está numa conversa, ele fala o quanto é bom ou ruim trabalhar dentro daquela empresa. Né? Então, esse clima, ele tem efeitos não apenas de pontuar indicadores. Ele também reporta o quanto vai ser mais fácil ou mais difícil trazer novos colaboradores. E hoje, contratar pessoas é um grande desafio. Só que eu tenho outros indicadores. Então, como anda o meu turnover? Como anda o meu absenteísmo? Isso é retrato do clima organizacional. Exatamente. Então, se a pessoa anda faltando muito, está faltando por quê? Né? O quanto disso é efetivamente a saúde da pessoa ou é a mente que está efetuando esses impactos? Porque tudo começa com como eu estou sentindo isso tudo, e a nossa mente é um campo de batalhas. E isso A todo momento, né? O campo de batalha. Exatamente. E aí daqui da minha mente vai para o meu estômago e vai para o meu corpo, e eu somatizo isso tudo. Né? Então, por isso que eu acredito de verdade, eu sei que tem uma série de pessoas que em alguns momentos traz para discussão o quanto a adequação da NR1 ela faz sentido, não faz, tem suas questões de impacto financeiro, mas ela é extremamente importante. Porque a gente passa a olhar para o colaborador com performance e resultado, Sim. mas a gente olha para a saúde dele. Sim. Né? Por mais que eu tenha automação ou não em processo, são pessoas operando. Né? E o grande legado vai ser sobre pessoas. São elas que levam a nossa marca, o nosso nome adiante. E se elas não estão bem... Se elas não estão bem, o impacto vai aparecer no resultado. É natural. E aí o que você falou, né? O próprio colaborador ele vai falar para as pessoas: aquela empresa não é adequada para se trabalhar. É uma empresa tóxica. Exatamente. Você não tem um espaço ali de um diálogo, você não tem transparência, não tem comunicação. E ao contrário, não, aquela empresa ela é boa, ali tem os líderes, o RH. O pessoal faz um trabalho incrível, né, de respeito, de você se sentir pertencente ao ambiente, de repente você não tá bem naquele momento, você poder também falar também, porque então o que você falou também, a gente tem um pouco da nossa fragilidade também, não dá para estar todo dia bem, Sim. Como você bem falou, sim. Né, Fabio? E aí eu brinquei que a gente não é uma IA, não é um robô ainda, né, e até pensando até nas emoções, e nós precisamos delas. Porque você imagine se não tivesse o medo, por exemplo. São elas que movem a gente, né? Sim, se não existisse o medo, eu não sei nadar. Eu iria pular um alto mar, eu ia morrer. Se eu não tivesse medo de fogo, eu ia colocar a mão no fogo e ia me queimar. Então nós precisamos das emoções. Elas regulam a nossa vida, né? Exato. O segredo é o quanto que eu gerencio a reação mesmo. Exato. Em relação ao tempo e intensidade de cada uma. Então assim, eu não posso estar triste todos os dias, então já é excesso. Agora, se eu fiquei triste hoje, faz parte do ser humano. Eu não tô bem. De repente, eu recebi uma notícia que eu perdi um ente querido, um pet, ou algo que aconteceu e eu não vou estar bem. Agora, o grande problema é se você ficar triste todos os dias. Né? Todos os dias. Então, aí virou excesso. Né? Então, aí que tal entender que nós precisamos das emoções, mas em equilíbrio. Exatamente. Em equilíbrio. Exatamente. E, Cláudia, assim, é tão legal isso que a gente está falando, né? Porque quando você se sente pertencente daquele lugar, quando você se sente escutado, né? Quando você tem esse canal de conversa aberto, muito construído, né? Como eu te disse, né, não existe perfeito, eu já passei por tantas empresas, sempre tem aqueles dias que são mais difíceis, aqueles dias que, né, a coisa roda bem, mas havendo, né, esse ambiente seguro, confiança bem estabelecida, eu faço questão de estar naquele lugar. Porque eu me sinto bem de ir, de contribuir, de fazer a diferença. E aí, né, de novo, retomando a questão do líder, uma vez que esse líder saiba fazer boas perguntas, quando ele está construindo, né, esse caminho com aquele que de repente rompeu, se sentiu fragilizado, isso faz com que, na verdade, eu consiga mostrar o meu interesse naquela pessoa. E aí a gente está falando de um volume gigante em algumas empresas que são muitos colaboradores. Fabiola, como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, quando eu tenho um monte de colaborador, eu tenho um volume gigante na minha indústria. Aí vem a estratégia de algumas ações, de alguns workshops, de alguns eventos,
que você vai pensar, né, anualmente para cada vez entregar reconhecimento para esse time. Por quê? Porque ser capacitado, ser desenvolvido, e aí você vai ter a sua caixinha de escuta ativa, efetivamente, aberta, um canal, uma ouvidoria, para vir o que de repente Sim. alguém não tem condição, coragem, né, de falar. Verdade. São caminhos para cada vez mostrar, olha, aqui não é perfeito, mas lá tem um canal de escuta ativa, Exato. tem uma ouvidoria. É. Aqui não é perfeito, mas o meu líder a cada X dias, ele faz uma conversa individual com o time ou com os líderes principais daquela divisão, daquele setor. E aí vem os acompanhamentos que são semestrais, por exemplo, nas entrevistas que são de avaliação de desempenho. Sim. Tudo é escuta. É. E não simplesmente atendimento de requisitos. Porque se eu estou trabalhando, né, com o meu coração, com a minha entrega mais genuína, eu não tenho como esconder. O outro lê isso em mim. É. Ele percebe que eu estou fazendo aquilo de verdade. E é isso. Eu acredito que o seu trabalho tem que estar atendendo o seu propósito. Exato. Quando a gente fala de uma entrega genuína e de olhar para o colaborador, olhando para ele de verdade, como você disse na sua, não somente uma escuta ativa, mas também essa de observar a reação do corpo, como é que ele está se movendo, como é que ele está respondendo na tensão. A gente lê a pessoa. Exatamente. A gente percebe se ela precisa de um outro olhar ou não. Isso. Entende? E aí fica ali, né? Uma construção de verdade de se eu detecto alguma coisa, eu trago isso ali para um fórum mais íntimo, tento de fato fazer essa troca, virar uma entrega e evitar que isso vire um indicador futuro. É. Né? Porque é aí que está o grande problema. A maioria das pessoas andam adoecendo, especialmente porque não tem um canal de confiança, um ambiente seguro para falar o que elas acreditam de verdade. Você sabe que eu passei por uma empresa e foi até uma coisa muito engraçada, né? Era uma consultoria e essa diretora falava assim para mim, Fabiola, eu nunca conheci uma pessoa como você que fala exatamente o que outros não teriam coragem. E você fala para o cliente em alguns momentos aquilo que, né, o difícil de falar e ele agradece no final. Ainda agradece. Ele agradece no final. Eu falei, porque eu falo muito pautado no porquê. Eu não simplesmente dou um não. É um não por isso, por isso, por isso. Faz sentido? Você compreendeu? Sim. Né? Então eu trato o outro com o respeito que ele merece. É. E com o respeito que eu gostaria de ser tratada. Sim, sim. Né? Então, uma vez que eu dou um não de alguma situação, ou uma resposta que não é o que ele está esperando, uma vez que eu faço isso muito bem sustentado, o outro se sente respeitado. Verdade. Isso é. Né? Uma vez que eu me sinto respeitado, puxa, eu até agradeço no final. Sim, sim, sim. Com certeza. Né? Hoje o que a gente percebe é que as pessoas estão ficando no mínimo esforço. E isso me preocupa demais. É a lei do mínimo esforço. Né? Então, assim, eu estou até fazendo uma formação agora, que ela se chama Action Learning. É uma formação totalmente, até trouxe esse livro aqui. E é uma formação que fala sobre perguntas profundas. Então, se você tem um problema urgente, que precisa ser resolvido, Mostra na câmera. que precisa ser resolvido imediatamente, ele vai fazer uma agenda com aquelas pessoas envolvidas para elas genuinamente se aprofundarem naquela questão, para chegarem numa solução e saírem da sala com um plano de ação. Por quê? Porque a maioria das pessoas, em alguns momentos, não se envolvem genuinamente, ou ficam com respostas rasas, mas aquilo responde o problema. A gente sai com um plano de ação realmente descrito. Quem serão os responsáveis sobre cada coisa? Então, é um modelo ágil de solução de problemas urgentes. Por que isso? Todo mundo está meio solto, olhando para o que está acontecendo no celular, entregando o mínimo do que eu preciso. Cadê a profundidade? Tá faltando a profundidade, né? Isso? Legal. Cadê a profundidade das pessoas? E aí, em alguns momentos, a conversa difícil é justamente para chamar a responsabilidade dessa pessoa, o quanto ela está, de fato, envolvida com aquilo. E a conversa difícil é honesta, transparente. Sim, olha, eu não estou percebendo você sim. com a profundidade que precisa nisso. Né? Então, é papel do RH, justamente, o tempo todo convidar o colaborador para isso. É fazer um trabalho de conscientização ali, né, também, né? E resolver problemas. E você foi um ponto de verdade, porque, poxa, a conversa difícil é isso, é você de cobrar algo de alguém, que a pessoa está se tá dispersando ali com o celular e tal, e você precisa ali pontuar aquilo, né, de uma forma respeitosa, né? Exatamente. Fabiola, o papo está bom, mas deixa eu anunciar aqui os patrocinadores, tá certo? Tá certo.
O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD, nota máxima no MEC. A ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa especializada em segurança e saúde do trabalho. A ERG Life, corretora e administradora de plano de saúde empresarial. E a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. A ZUC Saúde Ocupacional está ao lado das empresas. Conectamos pessoas, dados e decisões para cuidar do que sustenta o trabalho. Gestão completa em medicina e segurança do trabalho. Capacitação. Perícias. SESMED. Riscos psicossociais. Tudo integrado, preciso e humano. A próxima era do trabalho já se desenha agora. Em cada decisão que antecipa, em cada avanço que protege. A ZUC guia esse movimento, transformando evolução em clareza. O futuro não começa amanhã, ele já respira em nós. No cenário empresarial atual, o bem-estar dos seus colaboradores é a base do seu sucesso. Mas, como garantir uma saúde corporativa eficiente, humana e sem burocracia? Na ERG Life, sob a liderança experiente de Edson Gatto, com sua vasta e comprovada dedicação à saúde, acreditamos que a solução está em um cuidado que vai além. Nosso propósito é inspirar uma nova era de saúde corporativa, tornando-a mais humana, acessível e impactante. Oferecemos um portfólio completo, planos de saúde e odontológicos personalizados, seguro de vida e uma consultoria especializada que cuida de tudo, da gestão à negociação. Nosso atendimento é humanizado e ágil, com SLAs que garantem respostas em minutos e um NPS na zona de excelência. Conte ainda com o suporte de nossa consultoria médica e jurídica especializada. Vamos além, com programas de saúde anuais, materiais de comunicação personalizados para seus colaboradores e o investimento contínuo em tecnologia e prevenção. Nosso compromisso com a excelência é garantido por processos como o Six Sigma, assegurando a tranquilidade que sua empresa busca. Cansado de altos custos e atendimento ineficaz, a ERG Life é a sua parceira ideal para um futuro de saúde e bem-estar corporativo. Cuidamos da saúde e benefícios, para você focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. ERG Life, cuidando da saúde e benefícios da sua empresa. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. O tema de hoje é conversas difíceis e inteligência emocional. Como um impacta o outro. Estamos aqui com a Fabíola Gozzi, ela é coach, mentor, COO da Ford Truck, né? Soluções sobre rodas, né? Fabíola, diante de todo esse contexto que a gente vem falando aí, de ambiente, de ser um ambiente ali propício a ter ali uma escuta ativa, uma escuta genuína, né? Das pessoas se sentirem pertencentes. Nesse cenário todo aí, como que fica a nova geração?
as pessoas estão chegando agora no mercado, as pessoas mais jovens. Fala um pouco sobre isso. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque eu acredito que quando a gente fala sobre conversas difíceis e inteligência emocional, a gente sai do ambiente corporativo e a gente fala sobre a nossa casa, nossos relacionamentos, né? Relação pai, mãe, filhos, né? E eu acredito que este lugar de pertencimento, esse ambiente seguro, ele serve para qualquer destes lugares. Estou falando da minha comunidade, eu estou falando da minha igreja, eu estou falando da minha faculdade, eu estou falando do meu trabalho, eu estou falando da minha casa. Né? Então, a minha casa, por exemplo, é um lugar de muitas conversas. Eu acolho todas as conversas. Tenho 2 filhas, uma de 23, a Rafaela, e a Bia, de 25. E a coisa que a gente mais faz é conversar. Porque conversas difíceis sempre foi o ponto de maior interesse. Eu amo essas conversas difíceis. Né? O Osmar que eu diga, hoje lá na Fortran, que a gente fez boas conversas que, e muitas vezes, a gente não concordou com muitas coisas, mas a gente sempre teve um combinado, a gente precisa um falar para o outro sempre o que a gente acredita. Sofia Esteves, na Companhia de Talentos, sempre a gente teve uma transparência de se falar o que se acredita, de uma forma muito íntegra, muito verdadeira. Né? Eu acho que o grande tom está aí, como é que eu construo essa ponte, com que respeito eu levo isso. Exato. Né? E uma vez que eu tenho a liberdade, a confiança, a segurança de falar o que eu acredito, e o outro me respeita, me acolhe, entende o meu ponto de vista. Não significa que ele vai ter que aceitar e concordar com o que eu digo, com o que eu estou trazendo à mesa, mas esse canal está aberto, e aí ele vai trazer o contraponto, e a gente vai co-criar, construir, seja um processo, seja uma decisão, seja uma jornada, seja uma relação, seja um projeto, seja o que for. Por isso, conversas difíceis, elas estarão em tudo na sua vida. Você, enquanto ser humano, precisa entender que você precisa vencer o medo das conversas difíceis e sim estruturar dentro de você como é que você lida com essa emoção. Quando você detectar que você tem essa trava, essa dificuldade. Então, vamos digerir, vamos sentir. Né? De novo, voltando para a agilidade da emoção, né? Que é um contraponto, ou é uma atualização do que é inteligência emocional, você vai sentir. Mas aprenda a lidar com isso, entenda como isso bate em você. Né? Você se autoconhecendo, você vai aprender a lidar com isso e vai dar o próximo passo. Sim. Falando sobre as gerações, que foi o ponto que você trouxe para mim, Cláudio, eu acredito que a geração alfa, né, que é a última agora, eu acredito que dizer adiante, né, então a geração X era muito mais resiliente, né, enfim, a minha geração é X, Y ainda tem uma resiliência alta, mas as novas, a alfa em especial, e os millennials, eles trazem uma tomada de decisão muito segura, de que se o ambiente não é bom, se o ambiente não me escuta, se o ambiente é tóxico, impositivo, eu pego minhas coisas e vou embora. E a gente está num momento onde a empregabilidade é um grande desafio, está faltando pessoas no mercado de trabalho. Então, eu tenho sim que ter uma cultura na minha empresa que acolha pessoas, que receba pessoas, que esteja muito atenta ao que está acontecendo, justamente para que eu não perca talentos. Porque contratar é caro, treinar é caro, e perder pessoas é rasgar todo esse dinheiro. Exato. Então, existe ali um cuidado que é estratégico. Né? O RH é o grande aliado da alta direção e não rasgar dinheiro, porque né, eu trouxe a pessoa, eu treinei, ela entendeu a cultura, como que isso tudo funciona, mas eu estou desatento a como é esse dia a dia da liderança e a entrega nas áreas, eu vou perder pessoas. Eu vou ter que ficar retrabalhando e muitas vezes um colaborador sai, é por conta da liderança. Sim. De uma liderança que está sendo fria, que está ignorando alguma coisa ou que não está percebendo alguma coisa que está acontecendo. E você citou um ponto muito importante, né? Até para um pouco aí da questão da nova geração, eles buscam muito equilíbrio mesmo, né? Pessoal, trabalho. Então, se está num ambiente ali tóxico, eles vão embora. Eles vão embora. Por isso que é importante ter esse trabalho diário, né? De entender as necessidades do jovem. E eu acho que tem que ter uma troca ali, né? As empresas têm que entender que o jovem traz ali uma
uma expertise até que um pouco meio que tecnológica, que também hoje também as pessoas experientes também estão buscando, né? buscando também, se atualizando, sim. Mas só que já tem a facilidade porque já nasceu no meio, nasceu no Já digital. é um mindset, né? Isso, exatamente, já nasceu no digital. Então, assim, e além disso, tem que dar oportunidade para eles genuína também. Porque eles têm que se sentir pertencentes também. Sem estar falando aqui de conversas difíceis, de inteligência emocional. Isso tem a ver com o dia a dia ali, com o jovem também. Né? Ele também tem as suas emoções, o jovem. Sim, sim. Ele também sente. É que assim, né, a gente que é RH e que o tempo todo tá trocando aí com a alta liderança, a gente ouve muito que o jovem é muito dodói, né? E, na verdade, a grande inteligência do processo é a gente aproveitar essa multidisciplinaridade, né? Então, assim, eu tenho a geração X que é extremamente comprometida, que vai para cima, né? Que tem o couro grosso, né? Vai até o fim, porque o foco sempre foi a carreira, mas eu entendo que todo mundo também está se ajustando e se adequando a isso. Mas eu também tenho essa habilidade natural voltada para a tecnologia do jovem. E a soma dessas duas potências, o resultado é fantástico. Então, como é que eu melhor aproveito a soma de cada uma dessas frentes? Eu tenho a fórmula de sucesso. Sim. Né? Então, é um contribuindo com o outro. Exato. Né? Uma vez que cada um entenda o que é forte no seu potencial, a soma vai ser muito boa, né? A soma vai ser muito boa. E a geração X, né, assim, na minha opinião, a geração X trazendo esse olhar, né, das conversas difíceis sendo construídas junto com a nossa, né, os novos, a geração Alpha, Z, Millennials, trazendo também esse olhar de confiança, assim, só dá para dar certo. Você falou muito da questão da confiança, né? A confiança, ela é muito importante. Eu vou te falar uma coisa, um dia me perguntaram assim, Fabiola, se um dia você pudesse escolher só uma habilidade para entregar para suas filhas, qual que você entregaria? Eu disse, autoconfiança. Porque quando a pessoa tem autoconfiança, a vida é outra. Tem desafio? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas a autoconfiança é o primeiro passo para eu desbravar um novo mundo, para eu arriscar alguma coisa, para eu sentar muito certo de que vai dar certo, eu tentar. E é nosso papel enquanto líder trazer esse ambiente que acolhe. Sim. Gerando uma confiança no desenvolvimento, na capacitação, nas conversas. Com confiança, a vida é outra. Sem confiança... Sem confiança não dá certo. Nada vai pra frente. Tem confiança. Eu preciso passar aqui só mais um recadinho, tá certo? Amir, por favor, coloca a imagem lá da Expo RH ENIAC 2026, por favor. Pessoal, dias 3 e 4 de março, durante as noites, irá ocorrer a Expo RH ENIAC 2026, tendo como tema central o RH como agente de transformação, no auditório do Centro Universitário ENIAC, em Guarulhos. Além do apoio institucional do ENIAC, temos como patrocinadores o Grupo Ritaco, a Refeições GRU e a emissora de TV Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro, Alto Tietê. Além dos apoios fundamentais do Núcleo de Recursos Humanos do CIESP Guarulhos, da Cláudio Luve Palestras e Treinamentos, da Next Hub, do Programa de TV Gestão em Pauta e da Intercel Desenvolvimento Humano. O evento é gratuito. Apenas contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado para ONGs parceiras do Centro Universitário ENIAC. Acesse o QR Code que está aparecendo na imagem para mais informações e inscrição. Eu estarei presente lá e você também, Fabiola. Você, inclusive, vai ser uma das painelistas no dia 3 de março, né? É verdade, é verdade. Sejam muito bem-vindos. Separem aí um alimento e estejam lá com a gente. Realmente esse é um momento de muito conhecimento, de network, né? Poxa, vamos ter a Fabiola lá, pessoal. Né? Então, no dia 3 vai ter um painel, né, com grandes pessoas experientes do mercado, e no dia 4 vai ter palestras também. E, gente, aproveita essa oportunidade, é gratuito, só levar 1 quilo de alimento, né? Maravilhoso. Então, além de conhecimento, network, ainda vai estar ajudando, vai estar contribuindo com uma causa social. Isso aí, é muito legal, muito legal. Fabiola, bom,
Eu queria aproveitar um pouco mais da sua experiência, que não é pouco, é muito. Em cima de tudo e de todo esse cenário, você como Fabíola, pela sua experiência, quais práticas você sugere para ser adotadas no ambiente de trabalho para poder melhorar, resolver essas situações aí que temos aí de forma diária, né, conversas difíceis, por exemplo. Mas você, Fabíola, que práticas você poderia contribuir com a nossa audiência? Então, Cláudia, é que assim, acho que a principal dor é assim, depende do perfil da empresa, né? A gente está falando aqui com um canal aberto e aí a gente vai ter uma gama que é muito complexa. Então, acho que grandes empresas já estão muito preparadas, né, para essa visão. Eu entendo que essas grandes empresas estão prontas já para virar a chave, né, dessa adequação da NR1. Mas eu acho que a dor principal é mais para aquelas empresas que hoje têm um RH muito mais DP, né? Então, essas empresas acabam tendo um RH que responde sobre a parte dos benefícios, do departamento pessoal, que faz a contratação e entende que recursos humanos é só isso, né? Então, ela até tem clareza do que seria um papel de RH, mas falta, de fato, um planejamento, né? Olhar para a agenda do ano e entender que ela precisa ter uma agenda pontual que olha para o desenvolvimento de pessoas, né? Então, como eu brinquei, eu começaria com um mapa comportamental das pessoas, né? De qual é esse time, né? Nada como convidá-los a se autoconhecerem. Existem tantas ferramentas que são de graça, né? Na Ford Truck, por exemplo, o meu primeiro mês foi rodar esse DISC de todo mundo e eu fiz uma volta com feedback. Então, eu tirei uma fotografia da diretoria e uma fotografia da liderança e do time. E eles adoraram receber. Porque cada um... Nossa, mas olha, isso aqui realmente combina comigo, isso tem a ver comigo. Sim. Então, a pessoa se olhar e se identificar e falar, nossa, realmente o meu comportamento prioritário é esse porque é este arquétipo que mais fala sobre mim, né? E ele se encontrou, muitas pessoas. E aí, no momento que a gente fazia o processo seletivo, sempre a gente olhava para o comportamento prioritário daquela cadeira. Porque é isso, quando eu vou fazer seleção, eu tenho que fazer o match perfeito, né? Então, eu preciso de uma pessoa que é muito mais comunicativa para uma cadeira Y, uma pessoa que é muito mais analítica para a cadeira X, né? Então, fazer esse mapa do autoconhecimento, fazer essa volta para as pessoas é uma delícia, porque para quem nunca viveu, eles se olham e é muito legal. Segunda coisa é olhar para a liderança e detectar quais são os comportamentos prioritários que precisam ser trabalhados nessa liderança. E aí você monta uma agenda de treinamento e desenvolvimento, mas sempre alinhado com a diretoria, com a alta direção, porque a alta direção tem que ser o grande motivador disso tudo. Não vai adiantar a gente pensar em plano nenhum se a alta direção não comprou. Não é o grande motivador disso, porque no final das contas todo mundo quer pagar a conta. E se o dono do negócio não concorda, todo mundo quer agradar o dono para garantir o emprego, não é isso? Então Sim. Ele tem que estar envolvido nesse planejamento. Então pensando, né, em clima, em ambiente, em marca empregadora, que é o employer branding, é sobre isso, em ter um ambiente onde eu acolho, recebo, tenho uma escutativa, tenho um canal, né, de denúncia, se for o caso. Então, esse canal tem que ser isento para que a pessoa tenha liberdade. Fabíola, que canal? Não quero contratar. Põe uma caixinha. Gente, tem muita solução. Se eu não posso contratar uma empresa para isso, bota uma caixinha em um lugar que a pessoa possa fazer e colocar um bilhetinho lá de alguma situação que ela está passando, se for o caso. Sim. O mais importante é que a gente tem que ter caminhos, soluções. Para garantir que eu estou escutando esse colaborador. 2, que eu estou treinando essa liderança para que ela observe as pessoas efetivamente. E um plano de ação para a dor principal, porque o RH sempre sabe qual é a dor principal que está passando pelo corredor. Só de circular, ele escuta um aqui, outro ali, ele entende o que ele precisa ser trabalhado, pensando no geral. Naquela coisa que transita na rádio peão, né? Sim. No corredor. Então, é isso. No final, tudo é sobre treinamento e desenvolvimento. E não somente em DP, benefícios, né? A parte das questões fiscais e financeiras do RH. Operacionais, né? Exatamente. E sim pensando em pessoas. Ir para um lado mais estratégico. Exatamente. Pessoas.
De O pessoas RH para pessoas, né? Exatamente. O RH ele passa a ser estratégico quando, de fato, ele entende que a cultura é a essência. Se eu tenho uma cultura bem estabelecida e o meu colaborador é formador de opinião, eu até fecho minhas vagas mais fácil. É verdade. Verdade, Fabíola. Fabíola, uma pena, mas estamos aqui para os minutos finais. Mas antes tem alguns comentários aqui, né, do Dr. Alan. Parabéns, Cláudio, parabéns por mais um programa incrível. E ele continua aqui, ó. Eu, como advogado trabalhista de empresa, concordo que tudo é sobre treinamento e desenvolvimento. Você citou também sobre isso. O desenvolvimento é importante também no dia a dia, né? Contínuo, né? Exatamente. Doutor Alan aqui é um nosso amigo aí, ele é da Franco Souza Advocacia, né? Aliás, nós temos um quadro jurídico aqui, que ele costuma vir aqui para falar de temas fantásticos aí. Legal. Precisamos combinar para você voltar aqui, doutor Alan. E gratidão pela sua participação aí, viu? Foi incrível, porque estamos com uma pessoa incrível aqui do lado, fica fácil, né? E, assim, Fabíola, é só agradecer. E claro que você vai voltar aqui mais vezes, né? Mas assim, deixa suas considerações finais e reforça suas redes sociais. Tá. Bom, acho que no final, né? Acho que trazer considerações finais é só reforçar tudo que a gente conversou, né? Então, conversas difíceis a gente sempre vai ter, né? Sempre que eu penso numa conversa difícil, eu tenho que voltar para dentro de mim mesmo e entender como é que eu vou lidar, né, com essa dificuldade, mas ela não pode me congelar, né? Quando eu falo de alguma tensão ou de algum medo, eu estou falando sobre o meu sentimento, né? Então, pensando em inteligência emocional, como você brincou, né? Respira, não manda o chefe caçar coquinho, né? Realmente respira, né? Entende a sua vulnerabilidade. Põe na mesa os seus desejos, os seus anseios, troca isso com transparência, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver um ambiente seguro. Não adianta a gente achar isso tudo muito perfeito se o RH não viabiliza, se não é ele, né, a grande ponte para que isso aconteça. A alta direção é ela que decide o destino das coisas, mas hoje a gente tem NR1 empurrando a gente para esse caminho. Cada vez mais a gente tem que trabalhar o máximo das pessoas para que elas entreguem o melhor também e de uma forma boa, agradável, sem um ambiente tóxico, justamente para que a performance e o resultado seja entregue com transparência, clareza, né, com um tom muito mais leve. Eu acho que é esse o grande objetivo, para que a gente não tenha os nossos indicadores de RH impactado, turnover, absenteísmo e etc. Então, é isso. A essência é única, é simples, mas em alguns momentos é a gente que complexibiliza. Sim, sim. Né? Então é aquela parada, respira, monta um plano de ação, efetivamente, faz o diagnóstico, monta plano de ação e tem uma agenda de treinamento constante, porque não é um treinamento. É a constância que faz com que a gente, de fato, cresça e evolua. A gente não fez 1, 2, né, Cláudio? Quantos treinamentos a gente fez? Nossa, não tem nem... Para estar falando sobre isso, não é verdade? E é isso. Tem que ser algo contínuo, né? O desenvolvimento. Exatamente. Bom, meu canal é LinkedIn Fabíola Góes. No Instagram também. LinkedIn acaba sendo nossa plataforma de negócios, efetivamente, de contato. Fiquem à vontade para me chamar. Espero que tenha contribuído para a vida de vocês. E, de novo, não é só no trabalho, é na vida. Né? Conversas difíceis, inteligência ou agilidade emocional a gente usa para a vida. Verdade. Não é verdade? Então, que tenha sido produtivo para vocês. Eu tenho algumas leituras aqui que eu fiz, recomendação. Então, comunicação violenta, employer branding, os 5 desafios das equipes que eu ganhei do Pedro, lá do ENIAC, do Pedro adorei. Guedes. Do Pedro Guedes. É incrível, né? E esse aqui, que é da Magali, que também traz aí um modelo de action learning, que é uma pessoa que eu admiro muito. Que é diálogo e conexões, né? Diálogo e conexões, aí, né? que faz exatamente esse olhar de aprofundar com perguntas, né? Vai aprofundando a situação de forma urgente para resolver um problema. Assim, é uma metodologia muito legal e você sai dali com respostas profundas e com plano de ação. Então, é uma metodologia ágil de resolver problemas urgentes e imediatos. Que bacana. Ótimas indicações, né?
Pessoal, sigam aí a Fabiola Góes no LinkedIn aí, no Instagram também, porque em breve ela vai ter novidades aí, né? Não pode falar ainda, mas ó, aproveite, sigam ela aí, tá? Fabiola Góes, que em breve aí vamos ter novidades aí, né, Fabiola? É isso, no momento certo. Maravilha, mais uma vez gratidão, viu? Eu que agradeço. Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores da BRH Brasil, APG Portugal, e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a ERG Life Saúde Corporativa e a Remunerar Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!